Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31. O título diz assim, as provas e a certeza do amor de Deus. Meus irmãos, nós já falamos sobre essa mensagem aqui algumas vezes. Mas nós temos que entender uma coisa. O amor de Deus, meus irmãos, sempre vai estar conosco. O que é o amor de Deus, pastor? O amor de Deus, meus irmãos, independe das nossas falhas e erros. Claro que tudo tem o seu tempo, né? Não é só porque Deus me ama que eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Vou te dar um exemplo. De repente, você ama alguém e essa pessoa te maltrata, essa pessoa trai você, essa pessoa te humilha. Você pode amar essa pessoa, sabe? Amar de toda a sua alma, de todo o seu coração. Mas as decepções que você tem, sabe? As humilhações que você sofre, aquele amor vai meio que se perdendo. Eu não estou falando que Deus ele deixa de te amar. Mas o amor de Deus nos dá oportunidade. Você está entendendo? Não é que Deus, pastor, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece. O amor, a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Só que, sabe, Deus ele nos dá as oportunidades. Nós é que recusamos essas oportunidades. Então diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqui já começa falando sobre algo maravilhoso, falando sobre Deus estar conosco, não importa quem esteja contra nós. Você compreendeu, meus irmãos? Às vezes você fica preocupado aí, você fica nervoso, nervosa aí, porque estão falando mal de você, estão armando contra você, estão desejando o seu mal. Meus irmãos, se Deus é por nós, como diz aqui, a gente vai ler, quem será contra nós? Sabe, Deus é por nós. Aquele, no versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então você percebe aqui que a graça de Deus, meus irmãos, é sem dinheiro. A graça de Deus não envolve outra coisa a não ser o próprio amor do Senhor. Só que às vezes as pessoas, ela tem esse amor de Deus, só que ela ainda não se lança, ela ainda não confia. É como nós falamos, tá lá esposo, marido, enfim, né? Ela ama, ele ama, faz tudo por ele, né? Ou por ela, mas não é correspondido. Humilhações, traição. Então, meus irmãos, o que Deus espera de nós, pastor? O que Deus espera de nós? O que eu tenho que fazer para Deus me amar? Meus irmãos, eu tenho que crer no Senhor. Eu tenho que crer que Ele é o meu Senhor. Eu tenho que crer em Deus, que Deus entregou o seu próprio Filho, como diz as Escrituras, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu creio nisso, na minha vida existe esse amor que está sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Aí diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Meus irmãos, quem justifica é Deus. Eu sei que dá vontade de você ir lá querer se justificar, né? Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não, porque eu cometi isso, sabe? Eu sei que bate aquele desespero para você se justificar. Só que quem justifica é Deus. De repente você está humilhado, perdeu o emprego, de repente você está sendo ameaçado, ameaçada, talvez é uma mentira.
armaram contra você, estão armando contra você, estão destruindo o seu patrimônio, destruindo a sua empresa, a sua loja, as suas vendas, falando mal de você, arruinando, né, o seu nome. E às vezes você fica ali no desespero de querer se justificar, querendo colocar ali, ó, tudo em panos limpos, né, como dizem, né, tentando resolver tudo, mas quem justifica é Deus. Quem justifica é Deus. Eu sei que parece meio que, pastor, mas é porque não sabe o que eu estou passando. Eu perdi emprego, perdi família, perdi marido, perdi esposa, estou perdendo tudo. Não, pastor, não vou aguentar não. Eu não vou não. Eu vou partir para cima e vou tentar resolver. A palavra do Senhor diz que no lugar da vergonha existe a dupla honra. Meus irmãos, só Deus pode honrar. Só Deus pode reverter uma situação de vergonha e de humilhação. Só Deus pode trazer a alegria para a nossa vida. Só Ele. Não há onde buscar, meus irmãos. Não há onde recorrer, sabe, uma honra, que essa honra só vem do Senhor. Aí diz, ó, vamos lá. Aí diz no versículo 34, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meus irmãos, existe aqui, lá em Hebreus também fala, né, que Deus ele é o sumo sacerdote. Assim como na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para poder aspergir, né, ali o sangue, né, do sacrifício, para que o pecado do povo fosse perdoado. O Senhor Jesus, quando ele morre, ressuscita, ele se torna o sumo sacerdote da nova aliança. E ele intercede por nós. Ele perdoa os nossos pecados através do nome e do sacrifício dele, do sangue dele. Você está compreendendo? Você entendeu? Tanto é que diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque Jesus, meus irmãos, porque apóstolo Paulo, porque sempre eles falam sobre perseguição, tribulação, angústia? Por que eles sempre falam isso? Você já parou para pensar? Já parou para analisar que tem muitos que falam assim, não, você é o protegido do Senhor, você é a protegida do Senhor, Deus não vai permitir que você sofra, Deus não vai permitir que você... Mas Jesus ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você não consegue achar na Bíblia, meus irmãos, nenhuma mensagem aonde Jesus fala assim, ó, a partir de hoje vocês não sofrem mais. Eu não consegui achar. Se você conseguir achar, você pode me falar. Eu não consegui achar nenhuma palavra que os apóstolos falam, ó, a partir de hoje acabou, não tem mais sofrimento, não tem mais tribulação, não tem mais perseguição, não tem mais perigo, não tem mais angústia, acabou, tudo acabou. Jesus morreu na cruz, acabou tudo. Não tem mais luta, não tem mais adversidade. Só que as pessoas misturam. Tem muitos que pegam e misturam as coisas. O sacrifício do Senhor na cruz é para que nós, estávamos mortos, através do sangue do Senhor, pudéssemos ter vida. Essa é a finalidade da cruz. Essa é a finalidade, meus irmãos, da morte do Senhor. Passamos da morte para a vida. É isso que a palavra de Deus diz. Mas não diz que não vamos mais sofrer, que não vamos passar por luta, que não vamos passar mais por perigo, que não vamos passar por tribulação. Porque é isso que entristece e tem decepcionado muitas pessoas. E ficam até tristes. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando, e sabe, as coisas não mudam, não acontecem. Por quê? Porque ela escuta que não vai ter mais luta, não vai ter mais problema, que Deus vai livrar ela de tudo, sabe? Quando vier o sofrimento, Deus vai livrar. Quando vier uma dor, Deus vai livrar. Quando vier, sabe? Então ela fica aquele filho que quando cai a mãe sempre está ali. Que quando se machuca o pai sempre está ali. Aí passa um remédio, aí abraça, sabe? Nós, meus irmãos,
caímos, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós ficamos tristes, sim. Nós passamos por adversidade, por perigo, por tribulação. Nós passamos por isso. Todos nós passamos. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, todos. Até em Apocalipse fala que Deus iria nos livrar, sabe? Na hora da provação. Até isso. Até quando viesse uma perseguição sobre a terra, Deus estaria nos livrando. E esse livrar é guardar, meus irmãos, é guardar. É guardar assim como Deus guardou Noé, né? Que a água batia. Ou você acha que choveu em tudo quanto é lugar, menos na arca? Você acha que enquanto Noé, a família estava na arca, ele não ouvia barulho de chuva, a água batendo na arca? Você acha que... Para pensar, meus irmãos. Você acha que Noé não ouvia isso? Você acha que Noé não ouvia os gritos das pessoas? O rugido dos animais, enfim. Você acha que Noé não ouvia? Mas Noé estava guardado. Noé estava guardado pelo Senhor. Ele estava ali no meio do dilúvio, mas Deus guardou. O povo de Israel, que estava lá no Egito, as pragas caindo e Deus guardou eles. Você está entendendo, meus irmãos? A praga atingia todos menos. Ou então, se não fosse assim, quando Moisés e Arão se colocassem diante de Faraó, as pragas teriam pego ele. Não é verdade? Não tem aquelas doenças contagiosas? Então, quando fosse as pragas que foram, né? As doenças que atingiram o corpo, as pessoas, então eles não poderiam entrar, não, a gente não pode entrar, não. Não, mas eles foram lá, se apresentou diante de Faraó e Deus não guardou? É assim, meus irmãos. Porque a palavra de Deus é poderosa. Quem pode nos separar do amor de Cristo? É o que? Perseguição, tribulação, porque tudo isso nós passamos. Quem nunca passou uma tribulação, ou talvez você está passando? Quem nunca passou uma angústia, ou você está passando uma angústia? Quem nunca sofreu fome? Quem nunca sofreu perigo? Quem nunca, meus irmãos? Quando fala aqui, ó, nudez, essa nudez é vergonha. Quem nunca passou uma vergonha? Quem nunca se sentiu envergonhado? Ou talvez você está envergonhado. De repente não poder prover para sua casa, para sua família, o pão. Talvez você está envergonhado porque as coisas não estão dando certo. Mas isso é motivo de separar do amor de Cristo? Não. Tanto é que diz, ó, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Todo dia, meus irmãos, a luta vem. Todo dia o inimigo se levanta. Todo dia nós enfrentamos tribulações. Todo dia. Aí diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu sou vencedor diante de tudo. Pastor, eu sou mais do que vencedor. Meus irmãos, tem muitas pessoas que repetem essa frase, não sabem nem o que está falando. Porque quando diz aqui, ó, em todas essas coisas somos mais que vencedores, mas aqui está falando de quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, vergonha, perigo, espada. Essas coisas, diante dessas coisas, somos mais do que vencedores por meio, quer dizer, por Jesus, por Deus, por aquele que nos amou, meus irmãos. E às vezes a pessoa, ela não compreende que Deus a ama, que o amor de Cristo nos constrange, como diz as Escrituras, e que nos deixa envergonhados. Porque a gente fala, nós falamos, né? Eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus, e Deus não faz nada por mim, eu luto, eu oro, eu jejuo, eu me esforço, e Deus, sabe? Tem pessoas que ela ora a Deus, ou ela fala de uma maneira, ou ele fala de um jeito, como se Deus não se importasse. Mas se nós olharmos direitinho, meus irmãos, eu acho que quem não se importa somos nós. Porque
Se somos mais do que vencedores, é por meio daquele que nos amou. Quer dizer, Deus é que nos capacita para vencer, meus irmãos. Ninguém vence sozinho. Você não vai vencer sozinho. Você acha que você enfrenta uma luta sozinho? Você acha que, sabe? Você acha que as pessoas ela enfrentam as lutas e vence por si só? Não. Se não é a graça, a misericórdia do Senhor, ninguém vence, meus irmãos. Você acha que estamos aqui por quê? Você acha que estamos aqui porque somos autossuficientes? Você acha que você acordou porque você colocou o relógio para despertar? Você acha que você acordou, sabe, por quê? Porque você merece? Porque nós merecemos? Deus nos deu a oportunidade e a graça de estarmos aqui, meus irmãos, nesse momento. É Ele que nos sustenta. Se vencemos mais um dia e se iniciamos mais um dia para vencer, é por meio do Senhor, por causa do amor dele. Aí diz no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, o amor de Deus, o que a palavra do Senhor diz? O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, meus irmãos, está em Cristo, então eu tenho que estar em Cristo. Não adianta eu querer ter o amor do Pai se eu não tiver o amor do Filho. Não adianta eu querer ter o amor de Deus se eu não tenho o amor de Jesus, se eu não busco. Meus irmãos, nós venceremos, nós estaremos de pé diante das lutas e das adversidades por causa de Cristo. E uma coisa eu peço para você, não abandone, minha irmã. Não abandone, meu irmão. Talvez você, pastor, estou endividado, estou perecendo, está acabando tudo. Pastor, estou desesperado. Talvez você está assim, sabe, passando tribulações, angústia. Talvez você está numa situação de vergonha. Como diz aqui, nudez, né? Vergonha, vergonha. Como fizeram lá, né? Você vê que o inimigo é assim. Quando ele pega alguém e tira a roupa da pessoa, é para envergonhar a pessoa, para a pessoa se sentir envergonhada. Você está compreendendo? A nudez é vergonha. Você vê como quando Adão, né, ele foi lá, ele se cobriu porque ele se sentia envergonhado do que ele fez. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, passando por vergonhas, humilhações, seja na família, vida sentimental, financeira, emocional, enfim. E quem pode nos fazer vencer? Quem pode nos dar vitória sobre essas coisas, sobre todas essas coisas? Não é Cristo? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião, porque às vezes a pessoa está numa religião, mas não tem o amor do Pai. Ou ela não tem o amor de Cristo. Tem pessoas, não estou falando de denominação, porque tem um monte de pessoas que estão em denominações, até mesmo cargos e títulos, mas não tem amor. Porque a palavra do Senhor diz que o amor do Pai, né, quando a pessoa ela observa os mandamentos, ela ama a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então, se ela não ama a Deus e não ama o próximo, então o amor do Pai não está nela e não está nele. Então tem muitas pessoas de religião, denominação, que amam a si mesmo, amam as suas denominações. Tem pessoas que brigam, né, por suas denominações. A minha é melhor, a minha religião é melhor. Tem guerras que brigam por causa de religião, guerras que são criadas, mortes, sofrimento por causa disso. A pessoa dá vida, ela ama tanto aquela religião, ela ama tanto aquela denominação, ela ama tanto aquele líder, aquela pessoa, sabe? Que ela até cobre os erros.
Às vezes lá tudo errado, às vezes fazendo um monte de besteira, mas sabe, a pessoa é cega. Não tem? Fala que o amor é cego? É exatamente. A paixão é cega, né? E tem pessoas assim, meus irmãos. Ama mais o homem do que a Deus, ama mais a denominação, a religião do que a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor é que nos garante a vitória. É o amor que nos garante estar de pé diante de tribulação, de angústia, de perigo. E é o amor do Senhor que nos garante firme e seguros na presença do Senhor. Eu não estou falando que você não tem Deus. Eu não estou falando que, pastor, está falando que eu não tenho Deus. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o amor do Pai, o amor de Cristo tem que estar na sua vida. E o amor, ele não é um sentimento, eles são obras, sabe? Não adianta você falar que ama se você não pratica. Não adianta você falar, eu amo a minha esposa, mas não tem um carinho, não tem uma palavra. Eu amo o meu marido. Eu amo meus filhos. Eu amo. Mas é do meu jeito. Não, meus irmãos. Quem ama externa o seu amor. Mas ama do jeito dele, ama. Não. Deus não amou o mundo? Deus poderia muito bem falar, eu amo vocês. Deus ama a gente, amém. Não, Deus falou que ama, tá falado, né? Deus falou que ama, não. Mas ele externou o amor dele, entregando o seu filho. Jesus nos amou se entregando na cruz. Você está compreendendo? O amor é externo, sabe? Você tem que colocar para fora. Não é uma palavra, mas é uma ação. Pastor, eu amo a Deus. Externa isso. Luta, ora, busca. Pastor, mas eu estou sofrendo lutas, adversidade, eu estou passando um momento difícil. Então permaneça, porque o amor do Senhor, o amor que você tem a Deus é muito maior do que qualquer situação. Então você passa por cima disso, você vence isso. Essa crise, essa situação difícil que você está enfrentando, você vai passar, você vai vencer. Não porque eu estou falando, por causa do amor. Não é isso que diz aqui? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós vencemos. Você vai vencer. Nós venceremos. Pastor, profetiza aí, pastor, declara uma bênção para mim. Você vai vencer. Ama a Deus. Eu não tenho medo e não tenho preocupação de falar isso. Eu falo com toda a convicção e com toda a certeza. Ainda que tenha pessoas que fiquem até chateadas e tristes, até mesmo comigo. Mas ame a Deus. Creia no Senhor. Se entregue a Ele. Às vezes a pessoa se entrega muito à religião e denominações e ao homem. Se entrega a Deus. Confia nele e o mais Ele fará. E você viverá, meus irmãos. Vocês viverão a novidade do Senhor na sua vida. Coisas novas. É desse jeito que Deus faz. É dessa maneira que Deus age. Deus é poderoso para transformar vidas. Então em todas as coisas somos mais que vencedores. Pastor, eu quero vencer a situação. Eu quero dar a volta por cima. Eu estou passando deserto, eu estou passando privação. E eu tenho a certeza que todos nós juntos, orando, intercedendo um pelos outros, nós iremos cantar do outro lado o hino da vitória. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de todos, Pai, que oram comigo nesse momento. Pessoas, Pai, que estão passando pela prova, pelo deserto, perseguição, afronta, medo, perigo, e que talvez, Pai, não tem saída, não sabe para onde ir. Não sabe como quitar sua dívida, não sabe como sair do desemprego, não sabe como resolver a situação com a esposa, com o marido, com os filhos. Talvez essa pessoa se encontre perdido, sem saber a direção. Mas eu te peço, Pai, nos guia, nos mostra a saída. Essa pessoa que parece que está no labirinto, Pai,
há muitos e muitos anos não sabe a saída, não consegue identificar a saída. Teve momentos em que quase saiu, mas não saiu. Talvez essa pessoa está assim, Pai. Quase é abençoada, quase é feliz, quase fica alegre, quase. A vida dessa pessoa a vida dela é o quase. Quase tudo dá certo, quase tudo acontece. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor possa reverter essa situação, tirar a vergonha, a humilhação, tirar a tristeza, a angústia. Toca nesse coração magoado, triste, abatido, oprimido. Essa pessoa que vive crise, sentimentos ruins, Pai, na vida dela, na vida dele. E que o Senhor possa fazer a obra. Muda, Pai, transforma. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Abre portas para quem está desempregado, cura quem está doente, visita o familiar, Pai. Receba alta, volte para casa. Senhor, restaura, abre portas, opera, seja curada, seja curado, meu irmão, nesse momento. E que a mão poderosa de Deus mude a sua história. Em o nome do Senhor Jesus. Abre a sua mão e receba a vitória, receba a sua cura. Seja curado, seja abençoado, seja liberto. Que nessa manhã, que nesse dia, você possa ver e viver o agir de Deus na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Feche a sua mão e diga: eu recebo a vitória. Eu recebo o milagre, pois eu creio que hoje será um dia de vitória. Diga: hoje, coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Pois eu creio que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.